Parecia que ia ser tudo fácil pro São Paulo, cara. Tudo tranquilo, daqui a pouco, lógico, teve a bola do Barros no primeiro tempo, né, na trave. O São Paulo, mesmo com 2-2, meteu uma bola na trave e poderia ter feito o 3-2, né? Quer dizer, dentro da Libertadores, é a praia de São Paulo, a torcida vaiou, vem criticando o Zubeldia. E o Zubeldia, na coletiva, ele falou: eu tirei o Ferreirinha porque ele... não posso perder um jogador com 20 minutos, botei o Wendel pra fechar ali e fazer uma dobra. Meu irmão, quando o cara tá bem, você não tira, pô. O cara tá na noite dele, é igual aquele... Só o Guardiola que faz isso, que o Haaland fez 3, né? Foi 3 ou 4, ele falou... tira. Foi o jogo da Champions, né? Ele tinha feito um monte de gol. 4, mas ele tinha feito 4, falou: vou tirar porque... Pra ele ter fome pra fazer jogo no outro jogo. Mas ele faz gol direto, o Haaland, não é novidade. O Ferreirinha não é todo dia. Não. Então poderia ter Foram deixado... os primeiros gols dele na temporada. Poderia ter deixado mais um pouco, né, em campo. Depois ele se explica. Não foi o motivo de eu tirar o Ferreirinha, foi o motivo de a modificação, não. Foi o motivo mesmo. O cara tava indo pra cima, tava bem no jogo. E aí foi substituído. A equipe não consegue um empate, né? Classifica 2, eu não vejo problema nenhum no São Paulo em termos de classificação, mas eu fazia já 6 pontos, né? Eu acho até mais complicado dentro da Libertadores, olhando os times brasileiros. Hoje, se você pegar e olhar a tabela, de todos, o mais complicado é pro Flamengo. O Flamengo corre sério risco de não classificar. Tem 2 jogos fora de casa agora. Se o LDU der uma tamacada, e provavelmente o time argentino vai ganhar em casa. Joga 2 em casa. Com o tático do Flamengo. Então, quer dizer, assim, em termos de pontuação, todo no geral do clube brasileiro na Libertadores, o São Paulo classifica. O grupo dele ali foi um tropeço ontem, né? Poderia estar hoje com 6 pontos, tranquilo ali no grupo, mas vai classificar sim. Sobre o Ferreirinha, a condição física dele, não sei, mas ele estava bem no jogo, eu concordo com o que o Vampeta falou, né? Era o dia dele, foi o melhor jogo dele na temporada. Você falou aqui, os primeiros gols dele na temporada, e normalmente não são muitos, e talvez, acho que o melhor jogo dele no São Paulo, até por ser um jogo de Libertadores. Ele fez outros bons jogos no ano passado, ele oscila muito, mas por ser um jogo de Libertadores, eu coloco como o melhor jogo dele. Então era um jogo que ele poderia seguir, ele era um escape ali pelo lado do campo. Da condição, ele tinha um grande risco de lesionar, isso aí eu não tenho como dizer, isso aí eu não tenho como saber. Uma coisa que é uma verdade, o elenco realmente é curto. Se o Ferreirinha precisava sair ou se machucasse, ele realmente não tinha um outro jogador com as mesmas características para colocar. Se tivesse uma lesão do Ferreirinha, ele não tinha outro jogador com as mesmas características. O São Paulo hoje tem um elenco que tem poucos jogadores, mas o jogo ontem era todo quase pelo lado esquerdo, né? E o Ferreirinha estava bem, estava conseguindo manter a bola no ataque, estava conseguindo vencer os duelos individuais. Então o time caiu bastante nessa mudança. A mudança foi ruim, a mudança atrapalhou bastante o time. O Ferreirinha, autor dos 2 gols do São Paulo, ele conversou na zona mista com a imprensa e falou aquilo que ele acha, por que o São Paulo levou um empate. Nós temos aqui as aspas, a declaração do Ferreirinha logo após São Paulo 2, Alianza Lima também 2, em noite de Copa Libertadores da América, mais de 50 mil São Paulinos no estádio do Morumbi. Abre aspas, é um gol que eu estava procurando na temporada, ainda não tinha feito. Hoje fui feliz de fazer 2, mas fica um sentimento de derrota porque saímos na frente com 2 gols, tomamos um empate. Faltou um pouco de catimba, da mesma maneira que todos os times que jogam a Libertadores. Quando jogam fora de casa ou estão com o resultado na frente, catimbam o jogo, sofrem faltas, demoram para bater o tiro de meta. Acho que faltou um pouco disso para a gente hoje. Fica o aprendizado. Agora na fase de grupos dá para errar. Nos próximos jogos corrigir isso aí para não sofrermos como sofremos hoje. Fecha aspas. Tá aí, portanto, as aspas de Ferreirinha, jogador do São Paulo. Vampeta, faltou catimba, mas também para o Zubeldia tirar o Ferreirinha desse jeito. A gente acompanhou aqui a declaração que você tinha destacado do Zubeldia. Não dá, né, para ele utilizar isso de argumento. Pô, já perdi não sei quantos jogadores, vou perder mais um. Mas calma aí, tá tão no limite assim o time do São Paulo? Tá tão no limite assim o Ferreirinha, Vamp? Também abriu, né? Também abriu. Final de temporada na Europa tá em final ali, jogos pegados. Premier League, La Liga, campeonato francês, inglês, alemão.
E você vê os grandes jogadores europeus tudo jogando aí. Você vê aí que o Real Madrid vai ter um jogo aí, provavelmente deve jogar amanhã, para tentar reverter semana que vem, um 3-0. Você vai ver, pode ter certeza que vai ter Mbappé, vai ter Vinícius Júnior, todo mundo jogando. Né? O Harry Kane provavelmente vai estar jogando amanhã também, para que semana que vem tem que reverter lá em Milão. E aqui no Brasil, eu falo isso direto aqui. Um ou outro tem um problema, aí fala, não, mas como é que vai adivinhar? O cara podia machucar com 10 minutos de jogo. O cara podia machucar no treino. No treino, treinando. Eu lembro que uma vez o Iradão saindo do treino, era uma final que o Flamengo tinha, ele tomou uma topada, arrancou a cabeça do dedo e não jogou. Então, o Ferreirinha poderia machucar com 10 minutos, com 5. O risco está em tudo, no treino, no aquecimento. Já viu o Gerson do Flamengo no aquecimento, sair do jogo. Né? Tá ali. Eu acho que ele tirou para tentar fechar e se deu mal. A verdade é essa. Se deu mal, não deu certo. Colocou o Wendel na vaga do Ferreirinha e mesmo assim não funcionou. Porque os gols do Alianza foram ali. Para aquele setor que ele deu uma reforçada. O primeiro gol sai ali na tabela. Isso. O segundo cruzamento sai dali também. Isso, o cruzamento e o golaço de voleio ali, a bicicleta. Eu não concordo. Se perdeu, tá se perdendo. É o que o Flávio falou, quarta rodada. E teve 20 dias, gente. São Paulo teve 20 dias entre a eliminação no Campeonato Paulista. O Kaique Lima até complementa aqui. 19, para ser mais exato. 19 dias o São Paulo teve no intervalo da eliminação da semifinal do Campeonato Paulista para o Palmeiras até a Libertadores, início do Campeonato Brasileiro, Piperno. São Paulo teve 19 dias. O Kaique realmente é minucioso, é detalhista e tal, já ele vai... Mas tá certo, 19, mas não sei quantas horas. Ele tem esses dados todos, inclusive, você sabe que hoje ele tá me mostrando fotos aí também muito insinuantes aí. Mas de qualquer forma... Sextou. Sextou. E a galera lá já foi pro almoço. A galera já almoçou, já... Algumas crises de identidade. Mas tá certo, sextou. Agora, eu diria assim... Obrigado. Ontem não, anteontem, estávamos... Eu e o Bruno fazendo canelada. Uma das coisas que a gente, enfim, debatia era a questão da supervalorização de alguns elencos aqui no Brasil. Então, naquele momento, a gente falava do elenco do Flamengo, que colocou 3 titulares importantes no banco e dava a impressão que quem estava em campo era um outro time, né? Uma outra camisa, nada a ver com o Flamengo. E não custa lembrar que em campo estavam vários jogadores de seleção brasileira, seleção uruguaia, jogadores importantes. Mas parece que, porque tirou os 3 lá, o time desfigurou e tal, colocando também em xeque o mito do super elenco. Aí vamos então para o caso do São Paulo ontem. É verdade, o Zubeldia fez uma alteração ruim. Acho que ele nem precisa mais perder, porque, veja, é um momento também do técnico. Eu acho legítimo ele tentar justificar por que ele fez a alteração, mas também é sempre uma oportunidade para um técnico de futebol chegar e falar, mas não deu certo. A minha substituição realmente prejudicou o time. Então é muito difícil, no futebol brasileiro especialmente, um técnico assumir a responsabilidade por qualquer coisa que dê errado. Anteontem, surpreendentemente, eu até vi o Abel fazendo um comentário a respeito do Felipe Anderson. Ele chegou e falou, olha, pode ser que o jogador tenha sido prejudicado pelas minhas escolhas. Acho importante quando o técnico faz esse tipo de meia-culpa também, porque muitas vezes o time vai mal, o jogador e não produz o que pode por escolhas ruins do técnico. Mas no caso de São Paulo ontem, outra coisa que me chamou a atenção, parecido com aquilo que a gente discutiu sobre o Flamengo. Em que pese a alteração ter sido ruim, nós estamos falando do Ferreirinha, que é um bom jogador, é verdade. Mas não estamos falando do Ferreirinha Garrincha, nós estamos falando do Ferreirinha, um atacante de bom nível. E aí, como é que a troca do Ferreirinha vai causar tanto impacto assim no time de São Paulo? Quer dizer, será que o time de São Paulo não é capaz também de absorver aquilo que o Ferreirinha jogava lá num dia bom? Né? Então, é isso também que eu me pergunto sempre. Porque a gente não está falando da substituição de um super jogador. Repito, é um jogador útil, de bom nível. Mas também ficaram vários jogadores em campo que a torcida gosta, que a torcida aplaude. E aí, quer dizer, ninguém vai cobrar isso. Que, repito, por mais que a substituição tenha sido ruim ontem, o São Paulo vencia por 2-0 e eu acho que o Zubeldia não pode ficar com toda a responsabilidade. O time em campo também se apagou e tem explicações a dar. Porque
veja, vamos imaginar que o São Paulo tivesse no seu time aí o Salah. Pô, tirou o Salah, realmente o negócio complicou. Mas não era o caso. Por mais que, repito, Ferreirinha seja um jogador de bom nível. Aliás, ele seguiu uma linhagem. É até um negócio engraçado no Grêmio, né? Porque desde que o Grêmio venceu a Libertadores em 17, lá com o Fernandinho jogando de lado, dava a impressão que o Grêmio abriu uma espécie de plano de carreira, né? Então, aí ele saiu, vem o Cebolinha para fazer a mesma função, o Cebolinha vai para a Europa, sobe o PP, também é muito bem vendido, chegou a seleção. E quando o PP vai embora, o Renato apostava muito no Ferreirinha. Mas, com o tempo, até o Renato mesmo, né, desanimou um pouquinho, né? Tomara que ele se recupere e continue jogando no São Paulo, sempre no nível do futebol que ele demonstrou ontem. Você citou os técnicos, que eles têm dificuldades para aceitar críticas, e falando em Libertadores, até o Renato Paiva acabou de chegar no Botafogo, no jogo contra o Carabobo, que o Botafogo venceu por 2-0, foram 36 tentativas de cruzamentos, é muita coisa. Nossa. 36 tentativas de cruzamento é porque o time não está trabalhando direito a bola, como deveria, trocando passes, tentando envolver o adversário. E aí o Renato Paiva foi questionado na entrevista coletiva e ele disse: se eu pudesse ser campeão só com gols de cruzamento, assinaria embaixo. Ah, que beleza. Ó, vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o Bate-Pronto na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube, vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, canal do YouTube Jovem Pan News, você também que nos acompanha por imagens pelo aplicativo Panflix, é o Bate-Pronto da Jovem Pan, nesta sexta-feira analisando São Paulo 2, Alianza Lima do Peru também 2, detalhe, o Alianza Lima tinha um retrospecto até ontem de 19 jogos no Brasil, 19 derrotas. Pela primeira vez somou um pontinho jogando aqui no Brasil, Bruno Prado. Pela primeira vez o Alianza Lima somou um pontinho e foi contra o São Paulo. Um empate no jogo de ontem que ficou com sabor de derrota para o lado do São Paulo e pelo Alianza, pelas circunstâncias, jogando no Morumbi lotado contra esse São Paulo. Toda a tradição do São Paulo, 3 vezes campeão da América. Sair de 2-0 para 2-2, aí foi uma vitória para o lado do Alianza Lima, Bruno Prado. Foi, né? O Alianza, além desse retrospecto no Brasil, ele ficou uns 10 anos sem ganhar um jogo de Libertadores. Ele ganhou há uns 2 anos, 2023 ele conseguiu ganhar um jogo, aí ele quebrou um tabu que tinha mais ou menos 10 anos sem nenhuma vitória na Libertadores contra time de lugar nenhum. E esse ano ele já conseguiu eliminar o Boca Juniors e agora veio ao Morumbi e conseguiu um empate com o São Paulo depois de estar perdendo o jogo por 2-0. Então é um time que está conseguindo alguns feitos nessa temporada e está vivo aí. Acho improvável que ele consiga uma classificação, a tendência é libertar São Paulo mesmo, mas está vivo. Ele tem um jogo em casa contra o Tajeres, se ele ganhar ele mata o Tajeres ali, o time argentino ficaria zerado em 3 rodadas e pula para 7 pontos. E pula, aliás, para 4 pontos. O São Paulo hoje tem esses 4 pontos. Então o Aliança está vivo, ele tem mais 2 jogos em casa, contra o Tajeres e o próprio São Paulo. Se ele conseguir essas 2 vitórias, ele depois joga 2 fora, porque ele é pote 4, né? O pote 4 tem essa tabela, para tentar ver a situação que é viável. Que ele perdeu o primeiro jogo em casa para o Libertad, né? Então ele tem esse problema na pontuação. Ontem arrumou um pontinho no Morumbi, mas normalmente a receita para classificar é tentar vencer todas em casa. Mas ele é uma campanha muito boa, já é uma campanha dentro da realidade do clube histórica. Eliminou o Boca e veio buscar um empate num jogo que estava tomando 2 no Morumbi. E nós temos aqui a declaração do Caleri logo após o apito final, a versão dele desse empate do São Paulo, com arte tudo na tela, o que disse o Caleri, atacante. Tem muito torcedor do São Paulo também na bronca com o desempenho mais recente do Caleri com a camisa do tricolor. E o argentino disse o seguinte, abre aspas, jogamos um bom primeiro tempo, uns 20 minutos finais muito bons. Fizemos os gols, poderíamos ter feito mais. A gente veio do intervalo, não sei o que aconteceu, tomamos 2 gols. Agora todo mundo é cornetado, a gente merece isso. O único jeito é trabalhar. Agora temos um jogo importante no domingo, trabalhar, não tem outra coisa. Estou com má sorte, acontece, trabalhar para melhorar é o único jeito que eu conheço, fecha aspas, tá aí, portanto, Caleri,
que passou por um jejum no ano passado, de setembro até fevereiro desse ano. E o Caleri que não vive essa fase toda, hein, Piperno? O Caleri deve gols ao torcedor do São Paulo. Eu destaquei aqui, de setembro do ano passado até fevereiro desse ano, dia 5 de fevereiro, um jejum de 133 dias. Contra quem ele quebrou o tabu? Contra o seu Mirassol. Deus castiga. 4-1. 4-1 esse jogo, dia 5 de fevereiro contra o Mirassol do Fábio Piperno. E aí ele balança as redes, quebra aquele jejum, mas ontem teve uma chance, o Caleri, uma chance muito boa, explode na trave. No primeiro tempo tem uma bola cruzada para a área, uma bola rasteira que passa por ele não sabe muito bem o que fazer, fica perdido ali. A fase não é boa do Jonathan Caleri. Olha, de fato a fase não é boa. Isso é mais ou menos comum na vida de um atacante de bom nível como é o dele. Eu repito, que eu sempre falo sobre o Caleri. O Caleri, eu acho que em alguns momentos ele também foi um jogador super valorizado, porque o Caleri, ele é um jogador útil e bom. Usa bem o corpo, sabe fazer bem o pivô, jogador, né, em posição física. Ele não tem medo de zagueiro nenhum, jogador aguerrido. Então, ele se encaixou bem. Ele tem muita identidade com o São Paulo, que também é muito importante. No São Paulo, o Caleri viveu os melhores momentos da sua carreira, né? A gente somando a primeira passagem e essa. Mas o Caleri também não é um jogador, um fora de série. Ele não é. Aliás, ele não é, por exemplo, nenhum jogador do nível do Ramancano, para a gente comparar com outro argentino que faz sucesso no futebol brasileiro. Mas ele é um jogador útil, né? Só que, veja, o ano passado, eu acho esse número importante, né? Ele fez 14 gols e o Flaco Lopes fez 22. O Caleri, ele tinha muito, mesmo assim o Caleri terminou o ano com muito mais prestígio com o torcedor de São Paulo do que o Flaco com o do Palmeiras. E o atacante vive muito da questão da autoconfiança estar em alta. Quer dizer, se um atacante está com essa autoestima, né, em queda, a bola começa a queimar, a bater na canela, ele enche o pé, pega mal e a bola vai toda torta para fora. E aí o atacante começa a ficar ansioso demais. Então, veja, você citou vários momentos em que o Caleri poderia ter feito o gol. Teve até a bola na trave, né? Então, há momentos em que o cara finaliza bem pro gol, ele enche o pé, então o goleiro faz uma defesa excepcional, a bola bate na trave, isso não acontece porque ele é um perna de pau. É do jogo, né? Então, isso é muito comum com outros atacantes, e a gente tem visto, por exemplo, no Palmeiras. O Vitor Roque e o Flaco Lopes, a bola não está entrando. A bola. Juninho no Flamengo. Juninho no Flamengo. Acho que o Juninho vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer a bola entrar, né? Eu acho que é um jogador, né? E aí tem Hernan Barcos. Hernan Barcos com 41 anos, 4 gols na Libertadores em 8 jogos. E não vamos esquecer. Jogando num time limitado como o Alianza Lima. E ele jogava num péssimo Palmeiras de 2012. Ele fez. Foi uma temporada aí de 30 gols, acho que 31 e tal. Em compensação, depois ele foi para um bom time do Grêmio e lá a bola custava entrar também. Acontece na vida de atacante e vai acontecer com o Caleri. Preciso de paciência. Só não acho que ele tenha que ser superestimado, mas também ele não é o vilão de tudo.